Tio Rei responde, gosto. Pergunta que ele responde. Ó, algumas perguntas chegaram, tem muitas relacionadas a esse Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Tem muita gente perguntando aí sobre esse ato do Bolsonaro no domingo, as pessoas preocupadas com isso. Alguns entendem que um ato como esse segue sendo uma ameaça à nossa democracia. É o caso do Djalma Filho, que manda uma mensagem aqui. Aí ele fala assim, Reinaldo, já não está passando da hora de conter Bolsonaro? E aí, quando ele fala em conter, é até, de repente, uma prisão de Bolsonaro. Ele fala assim, ele solto, ele não coloca a nossa democracia em risco? É a pergunta do Djalma. Ele coloca a democracia em risco, isso desde sempre. Colocava já, colocou ao longo de 4 anos, mas isso é uma avaliação de natureza política. A gente precisa ter a questão técnica, a questão legal. Eu entendo, mas acho que eu seria voz isolada, porque também é preciso que o Alexandre tenha ali um consenso no Supremo, se não consenso, pelo menos ter uma maioria convincente, também um pouco ver o ambiente social, enfim, os juízes têm de pensar nessas coisas. Eu entendo que o simples comício é uma ameaça. Que, evidentemente, você está tentando constranger a justiça. Eu vou colocar aqui alguns milhares de pessoas para dizer, não ousem tomar uma decisão com a qual não concordamos. Né? Que não é uma simples manifestação de um gosto, de uma tese. Né? O mote já está dado. O Brasil está prestes a virar uma ditadura porque existe um processo contra mim, é isso que está. Né? Mas não seria uma tese triunfante. Agora, a depender do que ele fale ali e das ameaças que existam ao Supremo, é evidente que ele tem que ter a prisão preventiva decretada, né? Com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Né? Enfim, para preservar a ordem pública. E aí, não vem com essa história de que Bolsonaro vai falar uma coisa e não importa o que Malafaia fale. Não, o que todos falarem ali importa. Vamos ver. O que é que você vai dizer? Né? Eu acho que vão costear o alambrado. Né? Eu acho que vão ficar muito perto de romper a linha ou mesmo romper a linha. Rompendo a linha, acho que a prisão preventiva tem de ser decretada. E aí vamos ver. Né? Sob o protesto daqueles que acham que, como é que é? Pode falar qualquer coisa, né? Eu não acho que pode falar qualquer coisa. Ô, Reinaldo, esse ponto que você está trazendo de ultrapassar... É que o Bolsonaro gosta de falar, né, de ultrapassar a linha, né? É isso. O que seria ultrapassar a linha? Esse ponto é tão interessante, a gente estava conversando mais cedo, hoje, com o ex-ministro Cardoso, né, jurista, e que agora está super debruçado nas salas de aula em analisar e ensinar, né? E ele falou exatamente esse ponto, né? O Bolsonaro, esse discurso dele está à beira de ele ultrapassar essa linha. E por isso a atenção total. O que seria ele ultrapassar na sua análise? Por exemplo, se ele falar, é possível decretar a prisão dele? Se ele falar, por exemplo, fiquem atentos, se decidirem me prender, não deixem. Se ele falar isso, eu tenho que ser preso. Porque aí, veja só, a razão de ser do comício é não deixem que me prendam. Ele está fazendo comício para isso. Mas ele não disse isso. Tanto é que ele fala, não leva cartaz, não leva não sei o quê, não leva não sei o que lá, não xinga ninguém. Agora, se falar, se tentarem me prender, não deixem. Outra coisa como, não vale a decisão que eles tomam lá, vale a decisão que vocês tomarem. Lembre-se que ele falou isso, rigorosamente, isso que eu estou dizendo aqui, ele falou recebendo golpistas no Palácio uma vez.
né? Ele falou, vamos ver se eu comando ou não as Forças Armadas, eu faço o que vocês quiserem e tal. Né? Se ele falar isso, não vale a decisão que se tomar no Supremo, vale a decisão que vocês tomarem, né? Qualquer coisa que objetiva de incitamento daquelas pessoas contra o tribunal ou contra os ministros, né? Aí é prisão preventiva. Se ele repetir o que ele disse no dia 7 de setembro de 2021, como é que é? Não vou mais obedecer decisões do Alexandre de Moraes. Se ele falar isso, ele vai ser preso imediatamente. Dessa vez. Como presidente, não dava. Não podia, inclusive. Né? Agora sim, agora ele pode. Então, isso, que o tempo todo ele está ali no limiar da ilegalidade e do incitamento contra o tribunal, ele está porque é a natureza daquele ato. Né? Ele não chamou esse ato para dizer, ó, pessoal, vamos aqui dar as mãos e vamos orar. Eu não estou dando ideia, tá? Pelo amor de Deus, seria uma cena grotesca. Para que o Alexandre de Moraes seja iluminado e o Supremo. Não é isso. Não é isso. Já tem um sujeito, pastor nas horas vagas, né, hoje em dia, que está dizendo que vai fazer discurso incendiário. Né? Então, aí sim, aí ultrapassa. Aí é preciso tomar uma providência. Né? Então, é esse cuidado em cada discurso, porque ele com esse chamado, né? Por isso que a preocupação aqui da audiência nesse sentido, o chamado que ele fez foi bem diferente do outro. Ele está Foi, indo não, pra... esse Então, chamado de quem que está, inclusive, com o apoio da imprensa. E de certa imprensa ele está mesmo. O que não me surpreende também, né? Nem é novo esse negócio de imprensa alinhada com golpe, também não é coisa de hoje. Né? Os discursos vão variando, mas as práticas, às vezes, quando são adornadas, dão na mesma coisa. Né? Quando são atualizadas, dão na mesma coisa. E ele realmente, hoje, ele está com mais apoio. Aí diria o colunista Gagá, também, olha o que o Alexandre fez. O que ele fez? O que ele fez? É que coube a ele, né, e a outros coibir o golpe. Enquanto alguns ficavam em casa escrevendo, isso não tem nada demais, é liberdade de expressão, e o pau comendo, né, e o golpe acontecendo. Quem enfrentou a coisa para valer foi lá o TSE, porque senão não teria eleição livre. Quem enfrentou a coisa para valer foi a STF, isso ainda virá público. Isso ainda virá público no seu devido tempo. Nós ficamos muito, muito, muito perto de um golpe de Estado. Muito mais perto do que alguns idiotas imaginam. Né? Houve muita conversa de bastidor e murro na mesa para que o golpe não acontecesse. Que, insisto, não duraria. Não duraria. Mas seria traumático. Né? E quem estava provocando isso? Esses mesmos que vão subir no palanque agora para falar em nome da democracia e dizer que o Brasil está à beira de uma ditadura. O Brasil está tão à beira de uma ditadura que um deputado como aquele que nós vimos tem um discurso daquele diante do comandante do Exército. Ele pedindo para o comandante do Exército desrespeitar a justiça. Mas o Brasil está à beira de uma ditadura. E ele é peça principal, uma das peças principais dessa armação que se criou envolvendo os Estados Unidos, Elon Musk, etc. Aquele Jim Jordan, acho que é esse o nome dele, né? Aquele que condescende com estupro de 177 rapazes. Esse grande moralista. Vejam essa questão, é pavorosa. nossa, horrível.